Farás também uma tampa, um propiciatório de ouro puro, com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Igualmente fará 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. 2 querubins. Faze-me um dos querubins em uma extremidade e o outro na outra. Farás os querubins formando um só corpo, com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querubins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com as suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca. Esse é o propiciatório. E essa é a arca. Em cima da arca. E dentro dela depositarás as tábuas da aliança que eu te darei. Ali sobre a tampa, aqui de cima, que é o propiciatório, no meio dos dois querubins, que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo, no tempo certo, e eu falarei a ti de cima da tampa. Ali de cima, do meio dos 2 querubins. A minha voz vai sair daqui. Dentre os 2 querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo o que te ordenei para os filhos de Israel. Pai, essa é a sua palavra. Que o seu nome santo seja glorificado. Eu te louvo, Pai, e peço ao Senhor que agora derrame, Senhor, de toda a unção e graça. Tome a minha boca nesta noite, para que o nome de Jesus seja glorificado sobre todas as pessoas que estão aqui e que estão assistindo em casa, e abençoados por esta palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Essa palavra tem um tema, e o tema dela, se ele puder colocar ali, a arte. Eu quero falar sobre o sacrifício. Você vai entender algo muito importante nesta noite. Sempre fez parte de um plano de Deus. Diga comigo, tudo sempre fez parte de um plano de Deus. O Joel canta aqui, o Joel deve estar com o microfone pertinho de mim aqui. O plano para salvar. Você lembra? Cadê você? Sempre aqui, equipe de trabalho não vai sentar para banco, tudo aqui. Depois você namora com a Tine, sempre aqui do lado. Um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu o seu coração, ele nem hesitou. Presta atenção nisso. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez, Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. só até aí. Pronto. Pode voltar, Arte. Diga comigo, tudo fez parte de um plano. Um plano de Deus. Jesus está desde lá do Antigo Testamento. Você nem pensou nunca, talvez na sua vida, como Jesus já estava escrito na história. Fala comigo, Jesus era um plano de Deus para salvar. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 25, a primeira igreja física, templo físico que existiu,
foi montado lá no deserto. Eu não sei se eles têm alguma imagem do tabernáculo aí, mas Deus mandou eles fazerem um tabernáculo. Era uma igreja simples. Você pode falar comigo? Fala assim: era uma igreja simples. Naquele lugar, o muro da igreja era feito de cortinas de linho. Mais ou menos media 22 por 44. O lugar. 22 metros por 44. O tabernáculo, o lugar. Naquele lugar, naquele terreno, cercado de um muro feito de cortinas de linho, havia uma tenda, um tabernáculo, simples de tudo, muito simples. Por lado de fora, antes de chegar naquela tenda, havia alguns objetos ali, e tudo que estava ali era uma representação de Jesus, tudo. Havia um altar quadrado, em cima de um monte de pedras, e uma rampa que subia até esse altar. Esse altar tinha 4 chifres nas pontas, um em cada ponta, e era como se fosse uma churrasqueira, mas era uma churrasqueira quadrada. A grelha estava ali. Era um altar feito de bronze, a cor representando o sangue. E todo o animal era trazido àquele lugar, ele era morto. O sangue daquele animal era colocado nas 4 pontas do altar, nos chifres que ficavam na ponta. E depois se acendia o fogo embaixo, queimava-se a carne daquele animal, e subia aquela fumaça daquele cordeiro. Fala comigo: daquele cordeiro morto e queimado no fogo. Depois havia do lado de fora uma pia de bronze, chamada pia da purificação, com água. Você vai entender por que eu estou te falando isso. Fala comigo: uma pia de bronze com água. O mais engraçado é que para você chegar naquele tabernáculo cercado de muro de linho, só tinha uma entrada. Fala comigo: só tinha uma entrada. Fala: só tinha uma porta. Você está lembrando de alguma passagem que diz: entre pela porta estreita? Só tinha uma porta naquele lugar. E aí você se deparava lá no terreno. O tabernáculo estava lá. Olha lá, mas eu queria aquela figura que você está vendo lá em cima. A cortina de linho. E só tinha uma entrada. Você vê essa figura aqui, que você está vendo, com a fumaça preta saindo ali, era o altar do sacrifício. Era assim que eles iam adorar a Deus. Todo o povo trazia os seus cordeiros por causa dos seus pecados. Você precisa saber que por causa do seu pecado você tem que morrer, porque o salário do pecado, o que ele é? A morte. Todo pecado ele gera morte. Então alguém morria no lugar daquela família, daquela pessoa. Eles levavam um cordeiro, o sacerdote recebia o cordeiro, e ele era morto, e o sangue era colocado nas 4 pontas daquele altar, e depois colocava-se fogo. E depois tinha ali a pia, você está vendo uma pia do lado ali, pequenininha, azulzinha, com uma água, contendo uma pia de bronze também. Isso. Aqui. Está aqui, está lá em cima. Isso tudo lá de fora. Até ali todo mundo podia entrar.
Até ali todo mundo podia entrar. No tabernáculo, que era aquela parte, a tenda ali, coberto com peles de animais, ali, ninguém mais podia voltar naquela outra figura mesmo. Ali ninguém mais podia entrar, somente os levitas e os sacerdotes. Ninguém mais podia entrar. O acesso ao povo era restrito até o terreno, onde eles podiam levar o seu cordeiro para ser sacrificado. Ali era uma tenda revestida de tábuas de madeira. Madeira deve te lembrar alguma coisa referente a uma cruz feita de madeira. E as madeiras eram revestidas de ouro. E havia dentro daquele tabernáculo 2 espaços. Um espaço chamado átrio, ou também conhecido como santo lugar. Todos os levitas e os sacerdotes poderiam ministrar dentro do átrio, aqui. Até aqui, onde está essa coluna aqui. Aquele era o átrio ou o santo lugar. Todos poderiam ministrar ali. Dentro do átrio do santo lugar, tinha 3 objetos importantes. Do lado direito, fala comigo, do lado direito. Uma mesa. Uma mesa. Em cima dessa mesa, 12 pães. Do lado direito, 12 pães. Fala comigo, 12 pães. Você se lembra de alguém que está sentado à direita de alguém? Sim ou não? Sim. 12 pães do lado direito, em cima de uma mesa. A mesa da proposição. Em frente à mesa tinha um candelabro. Aquele que a gente põe aqui, que tem aqui de prata aqui. Que ele deveria permanecer constantemente aceso, com as suas 7 hastes acesas o tempo todo. E próximo ao candelabro havia um altar pequeno, um altar de sacrifício, mas era um altar onde se queimava incenso aromático. Então esse espaço era um espaço perfumado. Ali eles ministravam, mas uma vez por ano, o sumo sacerdote, só ele, fala comigo, o sumo sacerdote, somente ele, podia entrar, uma vez por ano, naquele outro espaço mais restrito. Está aberto ali, mas era isolado, era como se fosse a nave da igreja, e aqui o altar. Até aí podia ministrar os levitas e todos os sacerdotes. O povo não podia entrar, só do lado de fora, só no terreno. Aqui dentro, onde estava a mesa da proposição, onde estava o altar de incenso, onde estava o candelabro, o candeeiro, os levitas e os sacerdotes. Mas, passando daí para cá, para este lugar conhecido como Sala do Trono, Santíssimo Lugar, ou Santo do Santo Lugar. Quando você ouvir falar da Sala do Trono, do Santíssimo Lugar, do Santo Lugar, só o sumo sacerdote podia vir uma vez por ano. E ele levava as mãos com o sangue para a purificação dos seus pecados pessoais e dos pecados de todo o povo. Quando ele entrava ali, ele não podia estar de qualquer maneira. Ele precisava estar purificado dos seus pecados. Ele precisava santificar-se muito para poder entrar naquele lugar. E o que separava o santo lugar, aonde estavam aqueles objetos ali, do santíssimo lugar, era uma cortina. Diga comigo, uma cortina grossa. Uma cortina. Uma vez por ano, ele entrava naquele lugar. E aquele lugar se enchia de uma nuvem
E lá naquele lugar só tinha um objeto. Eu preciso de 4 diáconos aqui, que eu pedi para você. Tinha um objeto lá dentro. Fala comigo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava naquele lugar separado. Só o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. E tinha nas cortinas daquele lugar pequeno, fica um aqui, outro aí, isso, um aqui, 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 isso, outro lá, um ali, outro aqui. Isso, alinhado, alinhado. É isso aí. Havia 4 querubins desenhados nas cortinas. Fala comigo, 4 seres viventes. Estende as mãos. Ezequiel viu 4 seres viventes. E essa é a mensagem quadrangular que nós pregamos. Um tinha um rosto do homem, o outro tinha um rosto do boi, o outro tinha um rosto de um leão, e o outro tinha um rosto de uma águia. João, ele viu também lá em Apocalipse 4 seres viventes que estavam cercando o trono do Cordeiro. E você sabe o que esses seres viventes fazem até hoje lá no céu? O que João viu existe até hoje. Nesse momento está acontecendo lá no céu. Existe um trono do Cordeiro. Os 4 querubins que estavam desenhados na cortina daquele santíssimo lugar, com as suas asas abertas em direção à Arca da Aliança, e uma cortina fechada, só o sumo sacerdote ali dentro, o povo lá fora. Era uma grande festa aquele dia que o sumo sacerdote entrava nesse lugar. Era uma festa e o povo ficava todo lá de fora. Os outros sacerdotes e levitas ficavam ali aguardando o sumo sacerdote entrar. Deus precisava aceitar aquele sacrifício. E o sumo sacerdote tinha um encontro anual com Deus. Uma vez por ano ele tinha que estar lá. A expectativa do povo que estava lá de fora era muito grande, porque eles precisavam ser aceitos por Deus. Ezequiel viu 4 seres viventes. E João, quando ele estava na ilha e ele teve a revelação do livro de Apocalipse, ele disse: eu estou vendo 4 seres viventes. E eles estão com as suas mãos estendidas. E eles falam uma coisa só. Isso está acontecendo agora. Santo, santo, santo. 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 24 horas. Eles estão falando santo. Santo, 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 santo. Isso está acontecendo agora. Fala para o teu irmão. Isso está acontecendo agora lá no trono do Senhor. 4 seres viventes dizendo santo, santo. Você pode falar comigo? Você já cansou de falar? Eles não param de falar. Vai levantando a sua mão, vai dizendo santo, 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 santo. E o Senhor disse: Moisés, você fará uma arca da aliança, vai colocar as argolas nela, ninguém pode tocar nela, porque se tocar morre. Arca do testemunho. E a arca da aliança tinha que ser carregada, um aqui, outro lá, pelos levitas, não podia ser carregada no corpo. Tinha argolas em cima da arca da aliança. É aqui que eu vou agora. Fala para o teu irmão, Deus vai falar com você agora. Vai solando bem devagar, tem lugar na mesa, bem devagar, vai solando.
O Senhor disse: Moisés, faz isso. Eu quero que você pegue a tampa, chamada um propiciatório. Tem que ser uma peça só. Uma peça só. Tem que ser de madeira. Mas quem for esculpir, não pode fazer um querubim separado, outro querubim separado da tampa. Tem que esculpir os dois querubins na tampa. Você vai entender isso. Fala comigo. Os dois querubins tinham que estar grudados na tampa, mas não colados. Tinha que ser feitos ali. Você vai entender isso. Essa tampa e esses dois querubins, um de frente para o outro, as asas dos querubins estendidas sobre a tampa. Fala comigo, a tampa. Os olhos dos querubins, os olhos dos querubins olhando para onde? Fala comigo, para a tampa. Por que os dois querubins tinham que pegar um pedaço de madeira grande e ir esculpindo até ter os dois querubins? Depois isso aqui tinha que estar revestido de ouro. Da onde saía a voz de Deus? Da onde que eles ouviam uma voz dizendo: eu sou o Senhor? Ela saía aqui, fala comigo, da tampa. Deus disse: eu vou falar contigo do meio da tampa, entre os querubins. A voz de Deus saía daqui. Você vai entender que esta tampa, que formava um só corpo com os dois querubins, e os dois querubins olhando para baixo. Fala comigo, eles olhavam para baixo, para a tampa. O que é tão importante nessa tampa? Essa tampa era chamada um propiciatório. Por que os dois querubins tinham que ser formados do mesmo corpo da tampa? Fala comigo, porque era uma coisa só. Quem eram os dois querubins e quem era a tampa? Os dois querubins representavam uma figura do Pai, outra figura do Espírito Santo, e a tampa a figura do Filho. E por que eles olhavam para baixo? Porque todas as vezes que Deus olha para a terra, Deus olha as pessoas através do sacrifício do Filho. É por aqui que começa o acordo com Deus. Não existe caminhar com Deus se não passar a entender isso. A voz de Deus saía aqui do meio. A tampa era como se fosse uma grelha de churrasqueira, feita de madeira, no mesmo corpo dos querubins. E por que tinha que ser feito no mesmo corpo? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Eles não são emendados, eles são um só. Você está me entendendo? Todas as vezes que Deus olha para a terra, os olhos de Deus olham e veem aqui o Filho, o sacrifício.
Diga para o teu irmão: tens lugar à mesa. Diga a ele: pode se assentar. Venha, não demores, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. outra vez, cante. Tem lugar à mesa, cante. Tens lugar à mesa. Pode se assentar. Venha, não demores, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Olha só, para entrar naquele lugar é por uma única porta. Todo aquele ambiente era uma representação de Cristo. Todo aquele ambiente se referia a Jesus. E por que uma única porta? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, disse Jesus, vai se salvar. Mas para você passar pela porta, meu querido, você tem que aceitar o sacrifício lá fora. Você tem que dar valor ao sacrifício de Jesus. É por isso que nós fazemos a Santa Ceia. Fala comigo: o sacrifício. O sacrifício vivo. Se entregou por mim. Com marcas de amor Ele lutou até o fim. Vestido de silêncio, semblante era de dor. A todos que o feriu lá no Calvário perdoou. Olha lá. Subi naquela cruz, sem nada reclamar. Cordeiro imaculado que sofreu por me amar. E a minha vida foi marcada pelo sangue de Jesus. Olha só, lá fora tinha que passar pelo altar do sacrifício. Fala: depois, pela pia de bronze. O que tinha na pia de bronze? A pia era de bronze para representar o sangue. Mas o que tinha na pia de bronze? Água. Quem crer e for batizado será salvo. Você tem que passar pela água, meu irmão. Você tem que passar pela água. Enquanto você não recebe o sacrifício lá fora, enquanto esse sacrifício você não recebe ele, você rejeita o sacrifício, você ainda não é um filho de Deus. Mas quando você passa pelo sacrifício, fala: passar pelo sacrifício. Você quer entender bem? Eu vou te explicar um pouquinho melhor. Lá no Egito, eles fizeram o quê? Para o cordeiro, para que eles não vissem a morte, eles mataram um quê, gente? O que eles mataram? E pegaram o sangue do cordeiro e passaram aonde? Batismo de sangue, sacrifício. Mas depois que eles saíram do Egito, eles passaram por onde? Pelo meio pelas águas. Fala para o teu irmão: sacrifício. E depois passar pelas águas. Tens lugar à mesa. É só você querer. Pode se assentar. Venha, não demora. Cante aí. Venha, não demores, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. E quando você passa, mas o caminho estava fechado, o povo não podia ter acesso. Mas quando Jesus, lá na cruz, Ele diz: está consumado.
A Bíblia diz que aquela cortina pesada que separava os dois espaços, ela se rasgou de cima, fala comigo, de cima até embaixo. O caminho estava aberto direto para o Pai. Tens lugar à mesa. Venha se você quiser. Pode se assentar. Você está entendendo que Deus está falando com você? Há uma tradição judaica que todas as vezes que um judeu perde um filho, ele rasga as suas vestes e ele rasga ela de cima até embaixo. O pai entregou o seu filho e foi rasgada a cortina do santuário. Evangelho de João diz assim a palavra, vocês ficam aí dizendo santo, santo. Capítulo 1, versículo 29 até o 31. Eu já passei o texto. No dia seguinte, Jesus foi visto por João, que vinha caminhando em sua direção. E João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. Olha outro versículo. Este é aquele do qual disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois ele já existia antes de mim. João disse: eu não conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso batizando com água. Jesus foi reconhecido por João, fala comigo, como o Cordeiro de Deus. Sabe o que esse Cordeiro fez? Você está entendendo a importância do sacrifício? Apocalipse capítulo 5, versículo 6 até o 10, diz assim: aconteceu no meio do trono dos 4 seres viventes, fala comigo, no meio dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, fala um cordeiro. Olha o cordeiro aqui. Ele parecia estar morto. Ele tinha os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado sobre o trono, o Cordeiro. E assim que recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram. Os 4 seres viventes se prostraram. Diante de quem? Do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Fala comigo, taças de ouro cheias de incenso. Mas cadê o altar de incenso que se queimava e fazia aquele cheiro suave no meio da nave? Ele foi substituído pelas orações dos santos. Taças de ouro, fala comigo, taças de ouro cheias de incenso. Que incenso? Que são os incensos? Fala comigo, são as orações dos santos. Quando você ora, isso sobe até a presença de Deus. Quando você ora, as suas orações são recolhidas em taças de ouro. Em taças de ouro, elas sobem como um perfume para fazer a diferença. Você está conseguindo entender? As taças de ouro. E eles, 4 seres viventes. Os 4 seres viventes estão prostrados. Eles têm nas mãos taças. Taças de ouro. Que os crentes da Quadrangular de Miracatu oraram para Deus mudar destino. E a taça está cheia da oração. Cada um deles está ali dizendo, prostrado diante do trono do Cordeiro, santo, santo. O altar do incenso agora virou a oração dos santos que sobe.
Olha o versículo 9. E eles cantavam um novo cântico, diz: tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste o quê? Quem que foi morto por nós, gente? Quem que foi morto por você? Fala bem forte o nome dele. Jesus. E com teu sangue Ele comprou para Deus. Você foi comprado. Fala comigo: eu sou salvo pela graça, mas não foi de graça. Teve um preço, Ele comprou com o seu sangue. Por isso, não negocie a sua salvação. Sua salvação não merece uma proposta de pecado para agradar a tua carne e te arrancar da presença de Deus. Você não pode negociar, porque você foi comprado. Fala assim: eu fui comprado pelo sangue. Pelo sangue. Pelo sangue de Jesus. Cante aí. Olha lá, diga assim: fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue. Pode cantar isso? Pode levantar sua mão e dizer isso? Fui liberto pelo sangue. Vai tomando posse dessa palavra. Deixa Deus se curando você. Fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue, por amor. Olha só. Olha o que diz o versículo 10. Eu fui comprado pelo sangue, no versículo 9. Olha para o teu irmão e fala assim: você foi comprado pelo sangue, irmão. Fala assim: por que você aceita a proposta tão barata? Fala assim: o sangue do Cordeiro de Deus que te comprou. Por que você se sente tão infeliz? Por que você se sente tão rebaixado? Sabe por quê? Porque quando você foi comprado pelo sangue, quando você aceitou o sacrifício lá fora, passou pela pia da purificação, e você entrou, porque agora você tem acesso direto. Não é uma vez por ano, é toda hora. Os 4 seres viventes estão diante do trono do Cordeiro, dizendo: santo, 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 santo. Está acontecendo isso lá nos céus agora. Eles estão falando santo, santo aqui sem parar. Este altar está cheio da glória de Deus. Você foi comprado por sangue, você vai entender isso. Quando você é comprado pelo sangue, no versículo 10 diz algo tremendo. Olha, o Senhor comprou você pelo sangue, e Ele constituiu você como reino, como sacerdote na sua casa, sacerdote nessa terra. Deus te deu autoridade sacerdotal, igreja. O sacrifício, Ele te comprou pelo sangue. Fala assim comigo: eu fui comprado pelo sangue. Fica mais firme aí. Fala: fui comprado pelo sangue, e Ele me constituiu como reino. Fala assim: eu faço parte. Mais forte: eu faço parte do reino. Fala: eu faço parte do reino. Diga: eu tenho um rei, e o nome dele é Jesus. E eu sou sacerdote. Você é sacerdote. Você é sacerdote. Sabe o que significa isso? Que não precisa mais o sumo sacerdote. Você pode entrar lá e interceder, porque Deus está ouvindo você agora. Sabe por que Ele te constituiu sacerdote? Para você perecer sobre a terra. Não é isso que está escrito ali? E assim eles vão perecer sobre a terra. É isso? E assim eles vão o quê? Reinar. Fala comigo: reinar. Outra vez: reinar. Reinar. Deus quer que você reine sobre a terra. Deus te deu poder e autoridade para você pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Ele te diz: ei, eu te comprei pelo sangue do meu filho, para você reinar sobre a terra.
Reina, irmão, reina. Abre a tua boca, crente. Pelo amor de Deus, se estivesse pregando em outro lugar, talvez tinha gente mais viva. Abre a tua boca, crente. Entenda o que Deus está falando com você nessa noite. Olha o que o Espírito do Senhor está te falando. Eu te comprei pelo sangue para te fazer sacerdote. O véu do santuário se abriu. E agora você vai reinar sobre a terra. Sabe por quê? Porque a autoridade do Senhor está sobre a sua vida. Fique em pé no seu lugar. E eles estão aqui. Tem lugar na mesa, meu irmão. Ele te fez reino, sacerdote. Não negocia isso não. Não troca isso não. Lá no início esse louvor. Não troca isso não. Não troca não. Grupo de louvor, tudo aqui. Não troca não. Tem lugar à mesa. A glória de Deus está forte aqui nesse altar. Pai, contra ti e contra o céu pequei. Me enchi de mim e me deixei levar. Tanta gente que estava no altar, escravo dos meus erros me tornei, que trocou a glória de Deus. Troquei minha casa pela liberdade vã. Tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tens lugar na mesa. O que você está fazendo lá de fora? Pode se assentar. Olha o preço do sacrifício por você. Venha, não demores, estou te esperando. Ei, crente. Aqui é o teu crente. lugar. Tens lugar à mesa, crente. Tens lugar na mesa. Troca a glória de Deus não, crente. Pode se assentar. Venha, não demores, estou te esperando. Ei! Aqui é o teu Tens lugar. lugar à mesa. Toma o teu lugar na mesa. Tens lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demores, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. Está cheio aqui. Reino e sacerdotes. Ei, quando alguém tentar diminuir você, você precisa entender que você é reino e sacerdote. Ei, você precisa entender que você é filho. Ei, você precisa entender que foi o Cordeiro que te comprou. Você foi comprado por sangue, o seu preço é muito caro. Ei, tem 4 anciãos diante do trono dizendo: santo, 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 santo agora. Os 4 seres viventes. Ele te constituiu reino sacerdote, para você reinar sobre a terra. Para você reinar sobre a terra. Fica firme, crente.
Fica firme, fica firme, fica firme, fica firme ao Senhor. O preço foi pago. Hoje Deus ainda continua falando. Ei, a voz de Deus está saindo aqui de cima da tampa do propiciatório. É o altar de Deus jorrando sobre a igreja. Oh, está saindo a palavra de Deus de cima da tampa do propiciatório, e está jorrando sobre você, crente. Abre a tua boca, deixa o Espírito Santo te encher. Ei, Jesus está batizando com o Espírito Santo agora. Jesus está batizando, recebe agora. Oh, quando você entende isso, você nunca vai trocar a glória de Deus por nada desse mundo. Você vai entender o preço que foi pago. Você vai entender que tem hoje 4 seres viventes dizendo santo, santo, e as taças de ouro estão na mão dele, esperando a sua oração chegar. E quando a sua oração chega e enche a taça, o milagre é derramado sobre a igreja. Oh! Tens lugar à mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te enche a taça, 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 enche a taça. Oh! Enche a taça, crente, enche a taça. Enche a taça, crente. Pode se assentar. Enche a taça. Venha, não demores, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Será que você não está entendendo? Que Ele te constituiu como reino e como sacerdote? Será que você não está entendendo que o Cordeiro te deu poder e autoridade sobre toda a terra? É para você reinar, não ser dominado, mas se reinar, 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 reinar. O sacrifício. Oh, é só você levantar sua mão em direção ao céu. É só você clamar e encher a taça, que Deus vai começar a mudar coisas. Enche a taça, crente.
Tens lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demores, estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Aqui é o teu lugar. Aí de vez em quando o inimigo quer mentir para você. De vez em quando o inimigo quer te assustar e dizer que ele pode te amedrontar. Ele quer te fazer esquecer que você é reino, que você é sacerdote. Ele quer te fazer esquecer que Deus já te deu autoridade para você reinar sobre a terra. E a voz de Deus está saindo da tampa do propiciatório, falando. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, cante, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Só tu és digno, Senhor. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Digno de louvor, Digno de louvor, digno de louvor. A Ele o louvor, a Ele o louvor. Tu és motivo do nosso louvor, Senhor. Tu és o motivo. Amém. Levante a mão. Aleluia. Você vai receber batismo de fogo do Espírito Santo, revelação do céu. aleluia, aleluia. Toda glória pertence ao Senhor. Faça você uma canção.
todo louvor. És entronizado, adorado por nosso Senhor. Você está nos Todo 40 dias de poder em milagre. tuas mãos. Santo tu és. Faça subir a Santo, adoração. santo é o Senhor. Faça subir a oração. Enquanto você adora, Digno é o Cordeiro de Deus está arrancando Deus. tumor aqui. Deus está curando câncer hoje à noite aqui. Digno é o Cordeiro Deus de está libertando Deus. os Santo, cativos e oprimidos. santo é o Senhor. O Cordeiro de Deus. De glória, digno de honra. Aleluia. Digno de louvor, Senhor. Sabe o que aconteceu? A terra estremeceu. O sepulcro se abriu. E nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado és. Pra sempre adorado és. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O chão se apagou. Olha só. Ali está morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, Seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Você está entendendo isso? Olha que forte. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Você está enfrentando guerras? todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Sabe onde
o seu cordeiro. O cordeiro venceu. Ele está no trono à direita do Pai. Sabe o que está acontecendo agora? Os 4 anciãos estão lá prostrados, dizendo: Santo, 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 Santo. O cordeiro venceu. Estão segurando taças de ouro na mão. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Isaías diz assim, Isaías 53, diz a palavra. Quem creu em nossa pregação? Senhor, aqui tem um monte de gente que creu. A quem foi revelado o braço do Senhor? Vamos lá, estou esperando. Ele foi brotando como de uma raiz de uma terra seca, árida. Quando as pessoas olharam para ele, não encontraram nenhuma formosura ou majestade. Não tinha olhos azuis, nem beleza alguma, nenhum aspecto físico para que, por sua beleza aparente, pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado. Você é desprezado? Jesus também foi. Não diga não, que o Senhor é bom. Rejeitado pelos homens. Você já passou por isso? Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes esconderam o rosto. Não conheço ele. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava sobre si. Por isso que a gente pode, pastores, aqui orar e ungir com óleo, porque ungimos em nome do Cordeiro. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Por isso que muita gente aqui já foi curada, e muita gente que vai ser curada hoje à noite. Contudo, nós o julgamos. Naquela época todos acharam que ele estava ali porque ele era castigado por Deus. Ah, Deus o feriu, Deus o torturou. Eles pensavam assim. Mas de fato, ele foi ferido por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por causa das suas feridas nós somos hoje curados. Em verdade, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas. Andávamos errantes, cada um tomando o seu próprio caminho. Mas o Senhor tomou sobre ele a iniquidade de todos nós. É por isso, olha aí, que ninguém mais vai levando o seu cordeiro para ser sacrificado. O altar do sacrifício acabou, não existe mais. É por isso que João olhou e falou assim: ele é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo inteiro. Nunca mais ninguém vai sacrificar animal por causa de pecado, porque o sacrifício do Cordeiro de Deus é para todo mundo. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E o versículo 7 diz assim: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro. Olha o cordeiro aí, levado ao matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra.
por intermédio de julgamento, tirano, ele foi preso. Quem pode falar dos seus descendentes? Não deixou filhos, pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do nosso povo, ele foi golpeado. Deram uma sepultura como os ímpios, mas na hora de sepultar, colocaram ele num túmulo de rico, de José de Arimateia, o senador. Embora jamais tivéssemos cometido injustiça, nem houvesse nele algum engano ou inverdade em sua boca. E para encerrar, contudo, fala comigo, foi propósito de Deus. Foi propósito do Senhor. Foi propósito torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. Embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade. Há um versículo que diz assim, que ele verá, muda só esse versículo para mim da tradução, o fruto do seu penoso trabalho. Fala, leia comigo, fala, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, sabe que ele vai ver? A posteridade aqui, e o bom prazer do Senhor. Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Quando ele olha para você, você está enchendo a taça. Ele está lá, os 4 anciãos e o Cordeiro de Deus assentado à direita do Pai, está lá intercedendo por você. Nós somos comprados pelo Senhor. Aplauda Jesus, o Cordeiro de Deus.